Então vamos lá, amados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém, amados? Semana passada eu falava uma mensagem do céu. Provavelmente domingo que vem continuaremos falando da mensagem do céu. Domingo passado nós falávamos que se não for do céu, não serve. Todas as bênçãos vêm do céu. E agora nós vamos ver o Senhor Jesus sendo tomado na ascensão aos céus. As pessoas que estavam ali, mais de 500 testemunhas vendo isso. Jesus veio, andou na terra, pregou, orou, curou, libertou. Foi morto, crucificado, ressuscitou. Ficou mais 40 dias aqui na terra e ele é tomado aos céus. Eu quero ler esse versículo. Toda a igreja que está aqui, quem nos assiste, acompanhe, repita comigo com muita fé esse versículo que diz assim: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Porque, diga, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir, o viste subir. Imagem linda, que coisa tremenda. Quero já iniciar aqui dizendo: creia você nisso não, mas esse fato aconteceu e vai acontecer agora na volta de Cristo. Por isso o título da mensagem: o mesmo que subiu ao céu voltará. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco. Você de casa, junte-se a nós, se inscreva na nossa página, compartilhe essa mensagem. Jesus vem, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser anunciada agora. Use meu coração, a minha vida. Abra os céus sobre nós, sobre cada pessoa que aqui está presente, como essa que está nos assistindo agora. Aonde ela estiver, meu Deus, o local que ela estiver, ou assistindo ou ouvindo, que o teu Espírito Santo vá até ela e faça uma grande obra. Nos ensina da tua palavra, tira todo o comichão do ouvido dessa pessoa, todo o bloqueio, para que a tua palavra traga cura, sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Pode tomar o teu assento. Quero que você abra seu coração e tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Jesus, amado, depois que ressuscitou, como eu falava aqui antes da oração, Jesus veio ao céu, curou, realizou obra, fez a obra do Pai, pregou. Mas Jesus foi morto e crucificado pela inveja dos publicanos, dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos da época. Mas Jesus sempre pregou dizendo que ele ressuscitaria, que ele voltaria ao terceiro dia. E depois que Jesus morre, é crucificado, para as pessoas entenderem, principalmente os religiosos, com todo respeito, seja qual for a sua religião. Por exemplo, a Igreja Católica, ela comemora a Quaresma, mas nem todo mundo sabe o que é Quaresma. Eles deram esse nome. Nem todo católico sabe o que é Quaresma. A maioria que são dedicados sabe, mas a grande maioria não sabe o que é Quaresma. A Quaresma significa justamente esses 40 dias que Jesus ficou na terra, depois que ele morreu e ressuscitou. Até mesmo para desmistificar a mentira dos judeus, dos escribas, que quando Jesus foi crucificado e sepultado, chegaram dizendo assim para eles: vocês lembram que aquele mentiroso disse que ia ressuscitar? Então manda alguém vigiar, porque ele vai dizer, vão roubar e vão dizer que ia acontecer alguma coisa e que ele ressuscitou. Aí botaram guardas, depois que Jesus foi morto e crucificado, a porta do túmulo, a pedra.
E realmente aconteceu como Jesus falou. O terceiro dia, Jesus ressuscitou. Os soldados viram uma luz, correram, e quando contaram aos magistrados da época, os que eram contra Jesus, eles ofereceram dinheiro, dizendo: diga que roubaram o corpo dele. Está lá em Marcos esse texto, para que ninguém acreditasse que Jesus ressuscitou. Eles queriam encobrir, não queriam aceitar de maneira nenhuma. Diga que vieram os seus discípulos, seus fanáticos, e roubaram o corpo dele, que ele não ressuscitou. E essa mentira conta até os dias de hoje entre os judeus, que Jesus não ressuscitou, que roubaram o corpo dele. Mas Jesus ressuscita, para que você entenda. Fica 40 dias aqui na terra andando com os discípulos, e uma das primeiras aparições de Jesus foi com os discípulos que foram pescar a noite inteira, não pegaram nada. E quando os discípulos vêm, ele já está na beira da praia assando peixe para eles. Outro narra, quando eles aparecem para Pedro e os demais, Pedro está pelado em cima do barco, pescando em alto mar. Pedro pula na água porque ele se envergonha do Senhor, da sua nudez. E o Senhor aparece para eles, para mostrar que ele ressuscitou. Aí Jesus fica 40 dias, diga 40 dias. Querido, não foi um dia, não foi 40 segundos, 40 minutos, 40 horas, foi 40 dias, para tirar essa mentira dos judeus, que Jesus, o corpo dele foi roubado. Jesus começou a andar de novo, fazer sinais, prodígios, maravilhas. Eles se assustaram quando viram Jesus, disse: é um espírito. Jesus disse: um espírito não tem carne, peguem no meu braço. E Jesus comeu diante deles um peixe assado, por isso que peixe assado é bom demais. Comeu diante dos discípulos, coisa linda, tremenda. E para Jesus subir aos céus, se reúne essa multidão, mais de 500 pessoas, e vão ver fisicamente, com o olho, que lá em Apocalipse 1,7 diz que também para essa vinda todo olho verá. Vão ver Jesus sendo tomado nas nuvens, subindo. Olha que paisagem linda. E eu quero ler esse ato para você, Atos dos Apóstolos. Lê esse fato em Atos capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo escreve o seguinte, para a gente entender aqui. Paulo escreve o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de quantos dias? De 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Paulo está narrando isso. Versículo 4: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha a profecia de Jesus, reuniu eles ali, pouco tempo já para ele ser subido, poucas horas, e ele vai dizer isso. João batizou com água, que é para as pessoas entenderem isso. Algumas igrejas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Mas não muito desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus, amado, entenda isso, ele não batizou ninguém fisicamente. Não vai ter nenhuma passagem bíblica que Jesus batizando alguém. Ele mesmo vai, e João Batista batiza ele. Quem batizava eram os apóstolos, João Batista. E ele está dizendo, os que João Batista batizou, porque o batismo de João Batista, o que os discípulos faziam, o mesmo que a gente faz hoje, é o batismo de arrependimento. A pessoa declara Jesus como Salvador, diz: eu não quero mais levar essa vida que eu tenho andado, eu não quero mais andar essa vida de caminho torto, eu quero continuar na justiça, no amor de Deus, e ela passa a servir a Deus, e ela se batiza. O batismo é uma aliança. Jesus disse: vocês já foram batizados com água, mas vocês são batizados com o Espírito Santo. Até Jesus Cristo, um mistério aqui, é um assunto que eu até resumo, porque se eu começar a falar aqui, nós vamos longe. Até Jesus Cristo você não vai ver ninguém falando em línguas. Não sei onde esse povo aprendeu,
essas igrejas que diz que é do manto, do Labraçúbia, do Renávia, que o povo play, começa a pular e cai. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso. Vai ver uma passagem que quando Salomão inaugura o templo, a glória de Deus desce, enche o templo de fumaça, os sacerdotes se ajoelhavam com a glória de Deus. Quando eles recebem o batismo, que está em Atos 2, diz que eles falavam a língua estranha. Tudo bem, aí é normal. Aí a pessoa diz, não, porque tiveram eles como bêbado, mas eles não estavam bêbados. Aí por a teoria de te ver como bêbado, que o bêbado fica caindo, cambaleando. Ali é o super bêbado que começa a aprender a andar, porque muitas pessoas bêbadas nem cambalear fica. O meu finado sogro, eu cansei de ver ele bebendo 1 litro, 2 litros de uísque. Ele não mudava nem o semblante. E ele estava bêbado. Eu ficava olhando assim, disse, o que está acontecendo? Para não falar besteira, né? Aí quando ele saía, cambaleava um pouco. Aí as pessoas sugerem isso. Uma história que caiu no poder, a pessoa foi no inferno, foi no céu, foi no primeiro, segundo céu. É umas conversas. Não confunda visão com sonho, com insônia, com pesadelo. Eu já estou com 4.9, uma máquina, mas continuo lindo com cara de 20, de 30, assim que nem Helder, que não passa de 28. Mas eu não consigo mais comer depois das 8, eu tenho que comer só 6 horas. Algumas pessoas, vamos fazer lanchado daqui 10 horas, eu vou não, se eu comer, eu tenho o prazer de comer, mas eu vou ter o desprazer de não dormir, porque o meu organismo já não está mais como era um jovem de 30 anos, de 20 anos, que pode comer a qualquer hora e se deitar. E ninguém está assim, você tem que... Minha sogra assim, ela come 5 horas, 6 horas, bem magrinha, 80 e poucos anos, você nem... Alimentação. Tudo é alimentação. Então, eu quero que você entenda isso. Entenda esse mistério. A gente tem que cuidar do nosso corpo também. A gente tem que cuidar da nossa alma. Então Jesus disse, fique, vocês vão ser batizados. Quando eles são batizados, a Bíblia diz que tiveram eles como bêbados, que eles falavam uma língua estranha. Só que bêbado fala, você não entende. E eles falavam que todas as pessoas que estavam ali era como uma festa mundial das nações, que tinha pessoas de várias nações ali, e cada um entendia falar na sua própria língua. O da Inglaterra entendeu falar no inglês, dos Estados Unidos entendeu falar inglês, o que falava espanhol entendeu falar espanhol, que entenderam na língua deles, só que eles falavam das grandezas de Deus. Glória a Deus. E aí Jesus disse, vocês fiquem que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, eu vou para o Pai. Jesus é o Salvador. Até o Espírito Santo para a gente receber, tem que pedir no nome de Jesus, tem que pedir ao Pai em nome de Jesus, e a gente tem que buscar isso. A igreja tem que se valorizar. Ultimamente as pessoas não buscam mais o Espírito Santo. Continuando o texto, Jesus fica 40 dias, dá essas instruções para eles. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, quando restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Quando será o fim dos tempos? O mundo vai se acabar, que o Senhor vai voltar. E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olha que eu gosto desse versículo, é um dos que eu gosto mais. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra, até em João Pessoa, na Paraíba, em todo o mundo. Por que eu gosto desse texto? Diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Em outra tradução, a minha João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, mas não atualizada e na linguagem de hoje, outra tradução diz, e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela não tem mais vergonha, medo de falar de Jesus. E você vai dar testemunhar do meu nome em toda Jerusalém, Judéia e até os confins da terra.
O Espírito Santo é poder de você vencer. O Espírito Santo te dá poder de você buscar Deus. Dá poder para você dizer não para algumas coisas. Dá poder para você dizer sim para algumas coisas. O Espírito Santo te fortalece. Versículo de número 9. E quando dizia isto, vendo eles, olha, na hora que dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, a uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos, igual o matuto, igual eu quando era lá no interior do Ceará, passava um avião tão alto que lá no Ceará não é linha, no Mari Ceará, que a gente viu o bichinho tamanho do urubu, de um passarinho lá em cima subindo nas nuvens. Você já chegou aqui em João Pessoa, que tem aeroporto, a gente vê mais de perto, vê o bichão bem grandão. Mas sabe, aquela aeronave, aquele avião vai passando tão alto, aquele jato de fumaça, que a gente olha assim de dia para o céu, ele vai se ocultando nas nuvens. Você que está me assistindo aqui já viu isso, você que me assiste. Jesus foi assim, foi subindo, 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 e eles foram vendo. A nuvem foi tomando Jesus, e eles ficaram, que nem nós lá de Umari, Ceará, lá do interior, as pessoas diziam, deixa ficando assim para cima. Minha mãe contando, eu dei risada, disse que um cara foi pousado de paraquedas lá na minha cidade, o matuto foi tão grande, disse que o cabo quase não pousa. Onde o cabo e um monte de gente correndo, aqui não, vai para lá, o cabo quase atropela a gente para poder, para poder pousar. Eles ficaram assim, vendo Jesus subindo. Eles ficaram, lógico, que visão linda, que Jesus dá instrução e eles ficam subindo, a ponto deles ficarem lá. Acho que Jesus vai sumir nas nuvens, nos céus, e eles não percebem, eles ficaram lá. Versículo 10: estando com os olhos fitos no céu, do céu é que vem a bênção, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Que nós acabamos de ler. Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Quando eu li essa passagem, eu tinha 5 anos de idade, eu fui lendo, eu entendia que os anjos tinham aparecido lá em cima no céu. Não, mas eles apareceram embaixo. As pessoas estão assim, os 2 varões de branco aparecem aqui do lado e diz: varões. Eles tomaram até um susto e viram os 2 anjos, 2 varões. Por que está olhando para o céu? Acabou, já foi. Esse mesmo Senhor que vocês viste ir, Ele vem, Ele vai voltar. Glória a Deus. Aí instrui para eles voltar para Jerusalém, permanecer em Jerusalém, a cidade de Deus. Você que me assiste, que não sabe o propósito de Jerusalém, está entendendo agora? Jerusalém não é poder político. Eu esclarecia para um colega meu, colega nosso, meu e de Elda aqui, Pagnaldo, nós chamamos ele de Bacurim. A Jerusalém que nós cremos não é uma Jerusalém política. Muitos só acreditam na Jerusalém política. A Jerusalém que nós pregamos e cremos é a Jerusalém, é o Israel do coração de Deus, a cidade santa, onde vai começar o Armagedon. E eles disseram: esse mesmo Jesus que foi, Ele há de vir. O que subiu o céu voltará. Jesus profetizou isso quando estava vivo, quando estava no julgamento. Aqui no Evangelho de Marcos, nós estamos em Atos, voltemos João, Lucas, voltando. E depois vem o livro de Marcos, capítulo 14. Jesus está no julgamento, diante do governador da época. Capítulo 14. É isso mesmo? Eu tô em Mateus, aí não dá certo não. Mais para frente, Marcos 14. Encontrei. Versículo de número 60 em diante. Esse capítulo é grande. Acharam? Jesus está no julgamento. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 60. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Jesus foi comparado ao cordeiro mudo que foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Jesus não se defendeu. Cuspiram nele, chicotearam, blasfemaram. Pensa que é fácil? Ficou só calado. Levantaram o falso testemunho dele e ele calado.
Glória a Deus. A gente tem que aprender muito com Jesus. Ele nunca se declarou dizendo: eu sou Jesus, eu vim salvar. Ele pregou o reino. Algumas pessoas ele disse que era o Filho de Deus, como vai dizer aqui. Versículo de número 21. Mas ele calou-se, nada respondeu. 61, versículo. Marcos 14, 61. Mas ele calou-se, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? A coisa linda. Versículo 62. E Jesus lhe disse: eu sou, porque é o nome de Deus, o eu sou. Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Quem está dizendo agora é Jesus. Você vai ver ele vindo. Ele volta à direita de Deus. Ele volta com poder. Versículo 62. E o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse-lhe: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia que vos blasfema, que vos parece? E todos os condenaram, todos os consideraram culpado de morte. E alguns começaram, olha só que humilhação, amados. E alguns começaram a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe socos, e dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. É fácil um negócio desse? Imagine que é com você, que injustiça. Cuspiu nele, cobriram ele com lençol, dava bufetada e mandaram ele adivinhar quem é. Quem foi que te bateu? Mas Jesus disse: esse mês vocês vão ver o Filho do Homem, ele vai vir. Ele não tinha nem ido ainda, ele não tinha nem partido. Jesus opera sinais. Nicodemos reconhece que Jesus não era uma simples pessoa, um simples pregador, mas que Deus estava com ele. E certamente ele vai reconhecer e vai ver que Jesus era Deus. Nicodemos sai de noite, um líder de uma sinagoga da época, de fariseu, muito conhecedor da palavra. Ele vai deixar a religiosidade e vai reconhecer Deus. E ele vai até Jesus, diz que ninguém pode fazer os sinais que Jesus faz se Deus não for com ele. Olha o Nicodemos como foi muito sábio. Ele começou a analisar as obras de Jesus e ele disse: não pode. Ninguém vai fazer esses sinais que ele faz se Deus não for com ele. E ele vai até Jesus, começa a perguntar do reino. Jesus diz que tem que nascer de novo. Nicodemos fica meio encabulado: como que vai nascer se ele já era velho? Tinha que voltar para o ventre da mãe, nascer de novo. Jesus disse: não, você tem que nascer da água e do Espírito. Da água, que era o batismo de João, do Espírito, ser batizado com o Espírito Santo. Aí Jesus vai dizer algo tremendo, muito bonito. Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós estamos em Marcos, vamos passar Lucas e depois vem o Evangelho de João, capítulo de número 3. João 3, versículo 12 e 13. Jesus vai dizer o seguinte para Nicodemos: pena que tem muitas pessoas assim. O que tem de gente incrédula, não acredita nisso não. Gerou até brincadeiras, né? Às vezes a pessoa conta uma coisa, a pessoa diz: não acredito. Mas não é que ela não está acreditando não, é uma expressão de estar admirada, né? Não acredito. Foi, não foi. Foi, não foi. Foi, não foi. Mas Jesus vai dizer para Nicodemos o seguinte, 3,12: se vos falei de coisas terrestres ou terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Que Jesus falou do batismo para ele, nascer de novo. Tem gente que diz: não acredita. Se você não acredita no batismo para morrer nas águas e nascer de novo, uma simbologia, você não acredita que tem céu. Você não vai acreditar que existe Espírito Santo. Mas com certeza o inferno existe e vai lhe condenar se você não crer. Nicodemos disse: Jesus disse: você não acredita nas coisas terrestres, se eu lhe falar das celestiais? Aí o 12: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Diga glória a Deus.
Jesus está com ele assim, mas o Filho do Homem, que é do céu. Jesus não era da terra. Ele veio trazer a boa nova do Pai. O que subiu, o que desceu, desafia a física, a lei da física. Então, esse mesmo Jesus que subiu, queridos, eu quero ser breve com você, para você aprenda a ter temor. Ele vem, ele voltará. E o diabo vai fazer um mover tão grande para você se preocupar mais com política do que com o evangelho. Você se preocupar mais com futebol do que com o evangelho. Você se preocupar mais com as redes sociais do que com o evangelho. Você se preocupar com mais festas, dinheiro e coisas desse mundo do que com o evangelho. Às vezes eu vejo algumas coisas na política e eu quero compartilhar, mas eu digo não, eu sou do evangelho. E não vou admitir nunca confundir o evangelho. Ou você é de Jesus, ou não bote política no meio do evangelho, que não dá certo. Não pode misturar. Muitos têm misturado. O evangelho é santo, o evangelho é puro. O evangelho é a salvação. Nem comparar com o futebol. Eu acho bonito os jogadores de futebol que são evangélicos, temente a Deus, ora. Acho bonito. Mas eu orar, meu Deus, o Flamengo ganhe, que o Flamengo tome banho. Meu Deus, o Palmeiras ganhe, que o Palmeiras tome banho. Eu não quero que o Palmeiras ganhe, o Fortaleza, o time pequeno, não quero que o Flamengo ganhe não. Mas eu quero que o Palmeiras ganhe. Tem muito flamenguista aí doido, mas... Não, o pastor Betão também, aqui, e o Chorão está ali. O Chorão aqui é Helder do Flamengo. Mas comparar com o evangelho, ah meu Deus, hoje vai ter um jogo que o Palmeiras vence. Vá tomar banho, Palmeiras. Eu vou misturar o evangelho com o jogo. Lá o goleiro orar. O goleiro do Palmeiras orou e ainda tomou frango. Imagina se não ora. Aí lascou tudo. Não pode confundir as coisas. O Senhor disse: não chame o meu nome em vão. Tem gente brincando com o nome de Deus. Sim, o atleta que está lá, aquele que vai lutar o UFC, meu Deus, é meu trabalho, eu vou esmurrar esse cabo em nome de Jesus. Quem já viu umas orações que não... Vou acabar com ele, vou quebrar a cara dele em nome de Jesus. Peraí, querido. Não confunda as coisas. Não coloque Jesus na política, não coloque Jesus no evangelho, o evangelho de Jesus no futebol, em certas coisas não. Agora olhe para Deus abençoar o seu trabalho, abençoar a sua família, a sua casa. Mas eu, um torcedor, e olha, pode acreditar que tem gente assim. Tem gente que ora, faz macumbaria, feitiçaria, faz trabalho para o time ganhar. Meu Deus do céu. Gente, acorda para o evangelho de Cristo. Esse mesmo Senhor que subiu, ele vai voltar. E eu não ia ler não, mas eu vou ler esse versículo e mais um para a gente encerrar. Vamos lá em Apocalipse capítulo 1. Eu sei de qual é salteado isso. Apocalipse 1:7. Eu não ia ler esse versículo, não estava programado não, mas eu quero ler. Mas a gente programa uma coisa, quem faz tudo é o Espírito Santo. Já preparei tanta mensagem, na hora nem preguei. Capítulo 1, verso 7. João tem uma visão no Apocalipse da vinda de Cristo, dessa vinda que ele mesmo, Jesus disse que voltaria. Jesus disse lá em João também: um dia eu virei e levarei para mim mesmo, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Lá em Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Lá em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Larga a religião, senão você vai perder a sua salvação. É só Jesus. Como é que você é uma pessoa tão inteligente? Eu fiquei feliz, uma conterrânea minha, muito estudiosa, ela é inteligente, ela é formada em Direito, ela é mais velha que eu, uns 2 anos, uns meses. Não tive muita amizade com ela, mas o pai dela foi meu professor. Eu falava com a minha mãe e ela nem sabe que eu falava, mas falava de bem, terceiro por ela. Fico feliz quando ela bota as coisas lá na internet, eu curto. É Fátima o nome dela, a gente chama ela de Fátima, uma grande advogada, conhece tudo de direito, está morando lá para o lado do Cedro. E quando eu soube que ela entregou a vida para Jesus, eu fiquei tão feliz, sabe por quê?
Porque a maioria das pessoas que nem ela, que estuda a lei, que estão no mundo, nunca se importa com a Bíblia não, só se importa com a lei. E ela conheceu a lei de Deus. Mãe, feliz demais. Minha mãe disse, não, há muito tempo, se brincar, ela se converteu primeiro do que eu. E mãe, eu não sabia, fiquei muito feliz. Fico feliz quando eu vejo uma pessoa reconhecer o caminho assim. Ela nem sabe o que eu estou fazendo. Se ela assistir, que Deus lhe abençoe, minha irmã. Você, seu esposo, sua casa, seu pai, sua mãe. É assim que Deus faz. Porque tem pessoas que é tão inteligente, conhece tudo desse mundo, do livro, mas quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falou dessa vinda, ele falando, e está aí. O mundo vai querer te cegar. Aproveite a vida, mas não esqueça do Evangelho. Não se deixe, não perca amizade por causa de futebol, não perca amizade por causa de política, não perca amizade por causa de nada, de discussão, de nada. Tire a mágoa do seu coração, tire o rancor, perdoe a tua sogra, sempre só com a sogra, né? Minha sogra é uma bênção. Perdoe teu irmão, teu esposo, teu marido, teus filhos. Apocalipse 1, verso 7, e eis que vem com as nuvens, João dizia isso, e todo olho o verá. Ei, quem morreu, quem vai nascer, quem já está novo, quem está velho, você vai ver. Escute o que eu estou te dizendo, você vai ver a vinda de Cristo. Então se prepare, que naquele dia vai depender de como você está com Ele. Que vai ter o arrebatamento da igreja. Eu já meditei um pouco sobre esse assunto. A igreja vai tomar e vai vir a tribulação. Quem não subir vai ficar para a tribulação. Os que não subirem nessa primeira viagem, eu não acredito que eles sobem na segunda. Porque vai ser tirado o Espírito Santo, a ação da graça, vai vir o sofrimento, a perseguição, a pessoa vai ter que dar a própria vida. Quem é rico vai perder todas as suas fazendas, vai ter que fugir, se esconder em caverna no meio do mato. Porque o anticristo vai vir aí. E vai vir no meio desses políticos aí. A nova ordem mundial. Vai correndo atrás disso. Então, Apocalipse diz que todo olho vai ver. Mas tomara que a gente esteja preparado para subir e estar na glória. E eu quero encerrar com você com a carta do apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu gosto tanto desse texto que eu sei ele de cor. Podia ler ele aqui para você, citando, você acompanhar na tua Bíblia. Mas vamos ler aqui as Sagradas Escrituras, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. O primeiro texto aqui, a primeira definição, é o que eu quero dizer para todos aqui que me assistem. Toda a igreja, eu até saio um pouquinho aqui da câmara. O primeiro texto aí, que é o 4,13, e eu quero dizer para você, e eu friso isso, diz assim, Paulo inicia assim, irmãos, não é assim que está aí? Estou nem lendo a Bíblia. Não quero que sejam ignorantes, não é isso? Está aí? Olha aí, olha na tua Bíblia, olha para mim não. 1 Tessalonicenses, irmão, quero porém que não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Tem muita gente ignorante acerca dos que já morreram. Que ignorâncias são essas? Primeiro, acha que quem morreu ainda pode se salvar e faz missa, acende vela. Morreu, não seja ignorante, não faça mais isso. Tem gente que é ignorante acerca de quem já morreu, pensando o seguinte, que a pessoa era tão ruim que ela vai voltar para tentar as pessoas. Que tem gente que diz assim, quando eu morrer eu venho puxar teu pé. As pessoas acreditam nisso. Aquela pessoa é tão ruim que aquilo quando morrer vai virar um demônio. Não seja ignorante. Ela, boa ou ruim, morreu, não volta mais. Irmãos, 1 Tessalonicenses 4,13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, dos que dormem. Porque, continuando no texto 13, 1 Tessalonicenses 4,13, dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Há pessoas que acreditam que o morto faz alguma coisa, ela está sem esperança. Aí faz missa de 7º dia, missa de 7º mês, missa de ano, de 7 anos, e vai
Vai gastar teu dinheiro e vai perder o mais precioso, que é o dinheiro. O teu tempo, a tua fé, a tua salvação, acredita nisso. Morreu, já era. Não seja ignorante. Tem outros textos, mas não vou me envolver hoje. Vamos aqui, continuando a volta de Cristo. Tessalonicenses 4, versículo de número 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, que dormem em Jesus, não é em Pedro, não é em Maria, não é dormiu. Eu creio tanto em Buda, não é para dormir em Buda não, que em Jesus, morreu crendo em Jesus. Os que morrem em Jesus, que em Jesus morreram, Deus tornará a trazer com ele. Aquelas pessoas que morreram, vamos aprender, crendo em Jesus. Eu contei esses dias que a menina da padaria estava triste, que morreu um adolescente. Eu digo, a gente sente a dor porque é filho, mas se alegre porque ele está com o pai e vai voltar com o Senhor. Os que morreram em Cristo, Deus vai voltar a trazer com eles, versículo de número 15. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós que estamos vivos, Paulo já até morreu, mas nós hoje é quanto? Que dia? Hoje é 13. Eu não gosto do 13, mas hoje é 13. Hoje é 13 de julho de 2000 e a gente está vivo. Quem está vivo, diga glória a Deus. Estamos vivos. Se Jesus voltar hoje, e se der vida para a gente vive aí nessa semana até o final do ano, eu quero ver vocês aqui na vigília virada, se Jesus não voltar. Mas se Jesus voltar, nós que estamos vivos, que todo olho verá, já lemos em Apocalipse 1,7, não precederemos os que dormem, os que morreram, não seremos antes dos que já morreram. O que é isso? Vamos entender na palavra, continuar lendo, versículo 16. Porque o mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu, vem de lá, com alarido, coisa linda, mesmo Jesus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo. Se não morrer em Cristo fica complicado, não tem vela, não tem nada que dê jeito. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Digamos que nós estamos aqui vivos, você que me assiste, toca a trombeta. Não sei como é que é o som, eu já tive uma visão no som dessa trombeta. Não estava dormindo não, estava acordado olhando pela janela à tarde, o sol batendo na cama, a janela aberta, e eu tive uma visão. Já falei isso na igreja, já falei isso aqui, e eu escutava a trombeta. Eu já escutei essa trombeta. Na hora eu dei um pulo assim, eu disse: Jesus, recebe o meu espírito. Eu só disse isso. Eu já vi isso em visão. Estava deitado, eu tive essa visão. E não vi mais, e até fiquei olhando pela janela se estava alguma coisa acontecendo na hora. Mas eu não sei se foi um cochilo que eu dei ali, um sonho, eu tive essa visão. A trombeta vai tocar, imagina agora, você está deitado, eu não sei se é de madrugada, que hora vai ser, certamente, provavelmente, vai ser de madrugada, depois da meia-noite. A trombeta toca, todo mundo escuta. Quem está recebendo o sonido da buzina da guerra já está assustado. Imagina a trombeta tocando. E nós não precederemos os mortos. Aí nós vamos ver a terra se abrindo, ou não sei, ela não vai se abrir, mas os mortos vão subindo. Quem você viu morrendo vai sair da terra. Se você não morrer com o tom da trombeta, quando você vê o morto, aí você morre. Deus, tem pessoas que não estão preparadas em Cristo. Se não morrer quando a trombeta tocar, morre quando os mortos levantar. Imagina, as pessoas têm medo da morte, têm medo. Quando eu vejo aquelas pegadinhas de caixão, as pessoas olham o morto, fala, a pessoa só morre de medo. A gente contava isso desde o interior, via os antigos contando, disse que o rapaz foi comprar um caixão, aí vinha na estrada e lá a gente dá carona na caminhonete. Aí vinha com o caixão, o rapaz pediu carona, suba aí tem um caixão. Então não tem problema não. O cara disse. O cabo foi trazendo o caixão, começou a chover, o cabo disse: vou levar chuva não, vou entrar nesse caixão. O cabo entrou no caixão.
botou a tampa por cima, aí chegou mais na frente, pegou mais algumas pessoas. Tem um caixão aí, não tem problema não, as pessoas subiram, a caminhonete já estava cheia. Quando chegou lá na frente, o cabo levantou a tampa e disse: a chuva já passou? Aí disse: todo mundo pulou. Todo mundo pulou de dentro da caminhonete. As pessoas têm esse medo. Então quem não está preparado em Cristo, se não morrer com o toque da trombeta, quando sair morto debaixo da cama da tua sala, que a terra... Uma vez minha mãe discutindo isso, o meu irmão começou a falar isso. As pessoas lá no interior contam a história de botiche. Eu já falei isso, até brinquei quando eu já falei isso aqui na igreja. Meu pai, com um pescador que a gente vai lá, eu disse para mim, o pastor Betão, aí tem uma botija. Eu digo: então ajeita aí que eu vim cavar. Mas pastor Betão, será que vai valer essas moedas aí? Não, que aparece cada coisa feia. Eu digo: eu e Betão nós arranca, deixa eles ir para cá para nós ver o que é coisa feia. Eles que vão ver coisa feia. As pessoas acreditam nisso. Tem que crer em Cristo, que quem morreu vai voltar. Volta nada. Se voltar não é a pessoa, não é o capeta, repreenda. Mas a pessoa que não crê, quando a trombeta tocar, se ela não morrer, ela do zunido da trombeta, a trombeta trocou, uns já desmaiaram, já estão morrendo. Aí quando ele abriu os olhos, sobe uns mortos, aí acaba de morrer. Você imagina. Continuando aqui o texto. Eu estou rindo assim, mas o negócio é sério, é para você acordar para a vida. Vai ser até engraçado para algum. Eu estou bem com Cristo, por isso que eu estou rindo. Agora você que não está bem, não dê risada não. Vamos aqui, ó. Versículo de número 17. O finalzinho do 16 diz: e os que morreram em Cristo, que morreu nas religiões, crendo, se não creu em Cristo, não vai ressuscitar primeiro não. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, se não morrer, os que não morreram, nós que ficarmos vivos, olha a coisa linda, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Diga glória a Deus. O mesmo que subiu voltará. Nós vamos subir, os que ficarmos vivos, encontrar com o Senhor no céu. Portanto, versículo 18, eu encerro com vocês aqui. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Jesus vem. Está acontecendo esse desastre no mundo, para não... Eu não sei se eu ouvi direito, a Globo está lançando um seriado agora, Deus é Mais, é uma coisa assim. Já pensou? Estão brincando. Está lançando agora, eu mandei para uma pessoa, não sei que foi para quem, uma novela agora, os trisais se beijando. A Globo faz de tudo para escandalizar a família. 3 pessoas se beijando ao mesmo tempo. Em que isso edifica? Qual a visão deles? A Globo trabalha para o diabo. A Rede Globo trabalha para os infernos. Tanta coisa oculta lá, que algumas pessoas revelam quando se convertem. Até sacrifício de criança eles fazem para as pessoas assistirem a novela. Não assisto não. Chego na casa do meu colega, e eu sou ousado, como eu sou muito íntimo com ele, estava passando lá na Rede Globo, eu digo: ei, troca aí. Ele sabe que eu não assisto. Ele é a esposa dele. Porque eu vou assistir um negócio desse? Não que os outros canais são santos, são não, passa cada coisa horrível. Mas aí já está demais. Glória a Deus. Console uns aos outros com essas palavras, dizendo assim para os nossos: Jesus vai voltar, continue crendo. Meu irmão, desanime não, vamos para a igreja, Jesus está voltando. Ei, bora para o culto, não fique aí se envolvendo com isso aí não. Já viu que os aniversários era nos sábados, agora só faz nos domingos? Esteja na casa do Pai. Você pode até ir, não ser fanático também não. Eu digo isso para quem está do meu lado, um domingo e outro. Você viajar, tirar suas férias, mas não colocar em primeiro lugar as coisas desse mundo, mas o reino de Deus. Quantos entendem? Toma posse em nome de Jesus. Vamos colocar todos em pés. Vamos aplaudir a palavra de Deus, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você que me assiste, volte para Jesus. Você que me assiste, declare Jesus Cristo agora como teu único Senhor e Salvador. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, vá buscar o Evangelho, em nome de Jesus. Eu vou orar com a igreja aqui, mas já vou encerrar,
porque nós vamos participar da Santa Ceia. Mas você de casa, se fortaleça. Você aqui de João Pessoa, nós estamos aqui em Mangabeira, venha participar do culto conosco. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe seu mês, seja um mês de bênçãos, uma semana de vitória para você, que Jesus seja teu único Senhor e Salvador, e até a próxima em nome de Jesus.